Nós te rogamos, Pai, a infinita bondade e a justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiro. Que ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende suas mãos dadivosa em socorro daqueles que te conhecem, o despenseiro, fiel e prudente, fazer-o divino modelo através de tuas equipes consoladora, de teu espírito servidores, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físico ou espiritual. Abnegado Espírito digno, obreiro do Senhor, derramais as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, e assim será. Alisson, a palavra está com você aí. Viu? Muito bem. Antes de mais nada, quero agradecer a lembrança dos amigos da Bahia. A sala de estudos Chico Xavier, sem dúvida, é lugar de estudo, é lugar de busca do conhecimento. E se Kardec, se os espíritos amigos nos orientaram, sempre nos orientam a crescer pelo estudo, é preciso ter um espaço para isto. E a proposta da sala de estudos tem acontecido dessa forma. Então, no tema da noite, desse estudo dessa noite, nesse grupo de estudos, teremos aqui um bate-papo sobre esse tema. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É verdade que todos nós conhecemos já o assunto. Este assunto é, para mim, e para todos nós, eu tenho certeza, inesgotável, porque todos nós precisamos da ajuda divina. Nossa condição é a condição de necessitados materiais, mas principalmente necessitados espirituais, se é que eu posso falar por mim mesmo, sempre me colocando como testemunha ocular dos necessitados da terra, como eu sou. Então, após a prece de Fidelis, nós organizamos a nossa conversa, nosso bate-papo da seguinte forma. A proposta de Jesus é, inquestionavelmente, muito sedutora. Mas o homem prova, neste século, de que não a compreende,
Porque nós fazemos aquilo que acreditamos. E se este século se espera que, por exemplo, a causa mortis principal dentro de pouco tempo seja o suicídio, é verdade que se possa constatar que ainda estamos longe da compreensão apaziguadora da proposta de Jesus, da sofisticada proposta psicológica do Mestre. Então, podemos buscar na filosofia que sempre esteve na Terra, ou pelo menos depois daqueles emissários de Jesus que trouxeram os ensinamentos da ética e da disciplina pessoal para a Terra, aqui deixando escritos, deixando informe, noções que hoje nós nos apoiamos, notadamente por repetição sobre a ética. Mas ainda assim ignoramos, porque achamos que filósofo é algo que está longe dos nossos interesses. A filosofia é algo que está longe dos nossos interesses. E então, escolhi falar da mitologia. Porque contar uma historinha, uma história, muitas vezes nos toca mais, porque somos ainda desprovidos da noção e da vontade de agir conforme disse Jesus e disse os filósofos na história. Então, para nós é mais palatável, é mais sedutor nos enquadrar numa história. E falando de mitologia, é um mito. Então eu escolhi, amigos, contar para vocês o mito das 7 provas de Teseu, para que logo em seguida possamos entrar mais propriamente no assunto desta noite, que é ajuda-te a ti mesmo. Então vamos fazer a correlação entre o mito e o objeto da noite, aqui no grupo de estudo. Então, as 7 provas de Teseu falam o seguinte: o rei Egeu, rei de Atenas, queria ter um filho homem. E para isso consultou a pitonisa de Delfos para saber como proceder neste intento. Ele pediu que ela informasse como ele conseguiria ter um filho que acompanhasse os seus objetivos de rei. Então ela pediu que ele fosse até a cidade de Trezena e lá ele encontraria a mulher que poderia gerar este filho homem. Pois bem, lá ele foi. Entretanto, ele encontrou o rei local com sua filha. O rei chamava-se Piteu e a sua filha Edra. Essa mesma, à época, teve um sonho que muito se afinava ao objetivo de seduzir o rei Egeu, que deixou-se seduzir naturalmente. Pois bem, Edra teve um sonho, e foi onde nesse sonho dizia-se que ela foi conduzida por deusa da época, a Atena. Ela foi conduzida ao rei dos mares, Poseidon, que, como diz o mito,
quando do encontro com ela, uniu-se ao rei Egeu e deu origem à fecundação de quem chamaremos a partir agora de Teseu. Pois bem, após saber que ela, a filha do rei, estava esperando o seu filho, tão esperado, tão quisto, ele disse o seguinte para ela: olha, você não informará a quem quer que seja sobre a existência desse menino. Você esperará esse menino crescer. Porém, quando ele atingir a idade de conseguir levantar esta rocha pesada, onde eu escondi, onde eu depositei um par de sandálias e uma espada, venha ter comigo. Mande-o até mim, e para que eu reconheça que ele é meu filho, ele usará este par de sandálias e trará esta arma. Pois bem, a partir desse ponto é que dá origem à viagem que vai formatar a dificuldade deste menino em conhecer seu pai, dando origem ao mito, que são as provas de Teseu. A primeira prova que ele encontrou foi, ao ir na estrada, encontrar o gigante Perífetes. Esse gigante era um assassino. A todos que ele encontrava, ele trucidava. Não tinha conversa com ele. Ele era um homem corpulento, forte. Porém, Teseu, mostrando que vinha de linhagem nobre, segundo o mito, pôde dominá-lo, matando o gigante. Nos conta o mito, então, que precisamos dominar as coisas físicas. Precisamos submeter o domínio da nossa vontade ao corpo. Ou seja, eu domino o meu corpo, não é o corpo que me domina. Primeiro ponto. E Teseu continua sua viagem, encontrando mais à frente aquele que seria a sua segunda prova. Foi o gigante Cínis. Esse gigante Cínis era terrível. Ele encontrava a pessoa e, como era muito forte, rapidamente, com a velocidade inigualável, envergava duas árvores, colocando a pessoa no meio, soltando e matando a pessoa desta forma tão terrível. Teseu, vendo aquilo, buscando igualmente ser tão astuto como o gigante, rapidamente consegue sair daquela situação de dificuldade, onde ele seria a próxima vítima, e coloca o gigante no lugar da vítima. E, em vez dele ser morto, ele consegue matar o gigante. Ou seja, ele dominou o tempo, sendo sempre, diz o mito, ele mesmo. Então, nós também precisamos, independente da situação de dificuldade, buscar sermos nós mesmos. E ele segue. À frente, ele encontra a porca feia e seus filhotes. São inúmeros filhotes. Estes filhotes destroem tudo que eles encontram pelo caminho, como se fosse uma verdadeira praga, e representa no mito o domínio das emoções. Se na primeira prova ele teve o domínio das forças físicas, na segunda prova
ele teve o domínio do tempo e do eu pessoal. Na terceira prova, ele precisa dominar as suas emoções. Porque as emoções não fazem isso com a gente, ela se espraia. Imagine encontrar uma pessoa de mau humor e ouvir as histórias que essa pessoa de mau humor vai contar. Muitas vezes, se não temos a resistência suficiente, ficamos nós também contaminados por este mau humor. Então, Teseu, na sua terceira prova, consegue alcançar a porca e os seus filhotes, impedindo que eles se espraiassem e acabassem com tudo em volta. Ou seja, ele domina as emoções. Não podemos, então, permitir que as nossas emoções não sejam dominadas pelo nosso esforço. Muito bem. Continua Teseu a sua jornada, encontrando o gigante Cirão. Este gigante é terrível, porque não existe vítima que escape da sua violência. Representa, então, na mitologia, o domínio da mente. Porque Cirão convence, na sua forma de extermínio, a todos aqueles que buscam a ele a lavar os seus pés. E quando ele convence a pessoa a lavar os seus pés, ele pega a pessoa e joga a pessoa do despenhadeiro. Isso é o que diz o mito. Então, o nosso herói, percebendo que seria uma próxima vítima, consegue, conforme o mito nos conta, a sair da situação de vítima e, desequilibrando o gigante, faz com que ele caia e consegue, agora sim, jogar o gigante no mar, para que ele seja devorado por tartaruga gigante. Muito bem. Então, o que representa esse princípio para os nossos antepassados que criaram este mito? O domínio da mente. O domínio daquela ferramenta que nos convence, muitas vezes, de coisas que não existem. E nós precisamos controlar a nossa mente, nossos preconceitos, não deixando o egoísmo e a vaidade controlarmos. E segue Teseu, chegando à quinta prova. Encontra Damaster, ou muitos já ouviram falar como Procrusto, nome estranho, mas muita gente já estudou esse mito com esse nome. Onde Damaster, vamos chamar ele de Damaster, é muito ardiloso, porque ele encontra a pessoa e o convida a dormir em sua casa. Porém, se a pessoa é alta, ele coloca a pessoa numa cama pequena. Se a pessoa é baixa, ele coloca a pessoa numa cama grande. E para quê? A pessoa alta, que está na cama pequena, ele chega para essa pessoa e diz: você não cabe em minha cama. Vou ter que fazer alguma coisa por você. E, num golpe, amputa
os membros desta pessoa, de forma a caber na cama. E aquela que é pequena, a pessoa que tem estatura mais baixa, como eu mesmo, ele estica essa pessoa, de forma a fazer com que esta pessoa caiba na cama grande, naturalmente, vitimando esta pessoa. Este é o domínio da inteligência. E muitas vezes, amigos, não é isso que fazemos nós com as nossas várias situações na vida. Lembremos que o mito é uma idealização de nossos antepassados a respeito da solução de questões que hoje nós conseguimos enxergar claramente, embora não sigamos, mas que conseguimos enxergar claramente, coisa que os nossos antepassados, sem conhecer a ciência ou as elucidações provenientes, por exemplo, do Espiritismo, nos trazendo luz a diversas questões em nossa vida, mas que nós não seguimos mesmo, a gente evita, inclusive. Então, nossos antepassados criaram os mitos que vão explicar o que nós, o homem à época, não conseguiria porque não tinha recursos. Então, neste domínio da inteligência, diz o mito que precisamos trabalhar e ver as coisas como elas são, não como aparentam ser. Sabendo administrar as situações, em vez de tentar encaixar as coisas no nosso modo de ver. Então, Teseu encontra Adamastor e num estratagema, segundo diz, consegue fazer com que esta personagem deite numa cama pequena e, pegando da sua espada, consegue amputar suas pernas. Venceu o quinto desafio, a quinta prova de Teseu. Mas ainda faltam duas. Teseu está cada vez mais perto do seu objetivo, que é encontrar seu pai. Ele saiu lá de sua cidade e foi até Atenas encontrar o rei Egeu, conforme conversamos. E finalmente chega a Atenas. Chegando lá, ele busca aquele que seria então seu pai, e ele seria finalmente o seu filho homem. Porém, à época, ele estava casado com uma feiticeira, Medeia, que seria a sua sexta prova. Fala-nos o mito que trata-se do domínio da intuição. Então, desenvolvendo este, Teseu chega a Atenas e procura seu pai, que é, segundo nos conta o mito, informado por Medeia de que se trata de um impostor, mais um impostor, e que ele precisa ser eliminado. Muito bem. Ela é a guia espiritual daquele homem, segundo a sua crença, o seu entendimento. E, colocando uma gota de veneno no cálice de vinho, oferece a taça àquele visitante, mas
Observem, ele calçava as sandálias dadas por seu pai. Lembram-se? Para que ele pudesse ser identificado à época, que conseguisse usá-las. Elas estavam debaixo de uma rocha pesada. E o pai vê as sandálias. Num golpe, bate na taça, que cai, derramando o líquido venenoso. Ele percebeu, o rei Egeu, que estava sendo mal informado, expulsando, como diz o mito, a sua esposa. Teseu foi salvo pela intuição de seu pai. Mais proximamente à nossa época, nós sabemos que, por exemplo, Yang define que todos nós temos um eu interior, responsável, ligado à nossa espiritualidade, que chama-se de self. Mas, para a humanidade deste tempo, que a tudo materializa, transformando em coisas, isto nem sempre é motivo da pesquisa necessária, porque este mesmo Yang nos disse que é mais fácil o homem ir à Lua construindo um foguete do nada, baseado no zero, do que nós alcançarmos o nosso mundo interior sem as tradições. Tradições, leia-se, espiritualidade, religião, se podemos mais facilmente nos aproximando do tema, falar. E não é visto, não é sabido que a sociedade desse tempo evita a espiritualidade, ou pelo menos podemos ver que, como disse no começo, as taxas de suicídio, homicídio, do extermínio da vida, seja sua, seja do outro, tem aumentado como mostra de que este eu, a qual Jung se referiu como self, não é tão precioso para tantas pessoas como deveria, mas muito bem. Nosso herói foi poupado. Mas o mito fala de 7 provas. E qual seria a 7ª? Muito bem. Ele encontrou seu pai. O pai encontrou o filho. Eles passam um tempo juntos. E Teseu observa que em Atenas existia uma tradição terrível. A de que 7 jovens, homens e mulheres, eram entregues a Creta, ao rei Minos, como prova de um acordo resultante de uma punição. Para que estes jovens fossem tidos como vítimas do Minotauro. É um ser que era metade bicho, né? Metade boi e metade homem, onde esta metade animal controlava a metade homem. Muito bem. Teseu, vendo aquilo, observando que as famílias sofriam por mandar os seus filhos para que sejam há tantos e tantos anos trucidados por esta besta, se candidata a ir também. E ele assim faz.
O seu pai apenas diz: Teseu, caso seja vitorioso, muda a vela do barco. Hoje tens a vela negra, ao voltar, coloca uma vela branca, para que eu me tranquilize e saiba que meu filho foi poupado. E Teseu vai a Creta, onde existia o Minotauro, onde existia uma besta que vivia num labirinto. Por isso, a 7ª prova, meus amigos, é o labirinto do Minotauro, que tem a ver, segundo o mito nos fala, do domínio da vontade. Chegando lá, ele é oferecido como um dos jovens que serão trucidados pela fera. Porém, antes de entrar no labirinto, onde certamente se perderia e seria encontrado pela fera, ele recebe de Ariadne, esta deusa ligada à filosofia. Ele recebe um novelo de fios de prata, permitindo que ele consiga voltar, se necessário, pelos caminhos seguros do labirinto até a saída. E assim fez. Ariadne segurou pelo lado de fora e ele foi achar o Minotauro, que conseguiu, finalmente, achando ele nas profundezas do seu labirinto, tomar o seu machado e eliminar esta fera para sempre. Muito bem. Ele foi eliminado com que a mitologia chamou de machado de 2 lâminas. De forma que ele corta para fora, mas também corta para dentro. Ou seja, ele luta nas coisas do mundo, nas coisas de fora, como luta nas coisas internas. E Teseu vence a sua 7ª prova, que foi o labirinto do Minotauro. Entretanto, voltando de Creta para Atenas, para que encontrasse o seu pai e pudesse ali viver com ele. Talvez por um esquecimento do destino, ou seja lá o que, ele não muda a bandeira, ou melhor dizendo, a vela do barco, mantendo ela preta. O pai, o rei Egeu, vendo que chegava até ele o barco onde se interpretava que seu filho tivesse sido vítima do Minotauro, se joga no mar. E por isso temos hoje aquele oceano, ou trecho do oceano chamado de Egeu, Mar Egeu. Muito bem. Então, vemos que neste mito das 7 provas de Teseu, temos o domínio da vontade, o domínio da intuição, o domínio da inteligência, o domínio da mente, das emoções e o que mais mesmo? E do mundo material, como necessidades que desde a antiguidade deveriam robustecer a vida do homem na terra. Mas que o que podemos ver é que não apenas a mitologia, não apenas a filosofia, não apenas as propostas de Jesus se mostraram suficientes para convencer o homem de que faz-se necessário a mudança de atitude
das quais ele vem exercitando nesses milênios. Então, amigos, para desenvolver o tema da noite, que é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, nós fazemos aqui a relação com o que foi dito no mito das 7 provas de Teseu, que poderia ser um de nós ali buscando a vitória sobre si mesmo, a vitória sobre a sua vontade, a sua inteligência, a sua mente, as suas emoções, mas que, infelizmente, o que o homem da terra tem se mostrado é, em vez da vitória com que Teseu pôde ilustrar para todos nós hoje o seu mito, o homem tem acumulado derrotas. Porque, como disse Jung, é muito mais fácil chegar à Lua do zero do que encontrar-se a si mesmo sem a ajuda das tradições. Tradições essas que podemos nós interpretar como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo que pode nos trazer informações valiosas, válidas, mas que podem ser também igualmente interpretadas como um mito ou um conselho que a nossa mãe nos dá antes de sair de casa. O homem de hoje só acredita nele mesmo e nas suas opiniões, ignorando muitas vezes as opiniões daqueles que podem lhe ajudar, como é o caso dos espíritos. Então, amigos, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, é, antes de mais nada, uma prova de humildade daquele que quer ser ajudado. Não é isto? Então, é necessário a melhor compreensão desse axioma, dessa frase básica de princípio geral, que nos traz como base a lei de trabalho e a lei de progresso. Numa mão, a lei de trabalho, e em outra mão, a lei de progresso. Porque na vinha do Senhor há muito trabalho a ser feito. É só olhar na rua. É só observar dentro de nossa casa, no trabalho, na sociedade, se temos ou não temos grandes oportunidades de trabalhar na vinha do Senhor. Mas trabalho para nós é aquilo que nos atende, em vez de pensarmos em atender primeiro, antes de ser atendidos. É novamente o que eu disse, compreender. O que diz, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Muitas vezes, amigos, não buscamos as coisas divinas com arrogância, não buscamos sem humildade aquilo que poderia estar na nossa mão com humildade. Se nós, que somos pais, ao receber de um filho um pedido com arrogância, ou melhor, desprovida da humildade que nos vai tocar, porque somos humanos,
Que dirá do Ser Supremo, que sempre nos observa com amor, um amor que nós ainda, lamentavelmente, ainda não nos decidimos a viver? Que dirá de Deus? Que sempre espera que nós saibamos, amigos, usar a oportunidade de ser um trabalhador de sua vinha. Pois que a mecânica é mal compreendida. Não estamos aqui para ser servidos. Isto é o que os Espíritos nos dizem. Não estamos aqui para receber os prêmios, nem viver conforme o nosso desejo. Não, não. Estamos aqui para seguir roteiro. Estamos aqui para aprender tudo aquilo que nos recusamos até este momento a aprender numa boa, como diz na cidade que eu nasci. E por força da dor, por força do mecanismo que vai nos fazer andar com aquele animal teimoso que puxa a carroça e que só vai, ó, num chicotezinho. Somos nós puxando a carroça dos problemas que construímos para nós. Então, se nós somos assim, ou nos consideramos tão bons para nosso filho, que quando aprende a lição, nós vamos lá e damos aquilo que ele precisa, que dirá de Deus? Pois que não é o próprio Evangelho que nos diz que se nós damos um pão ao nosso filho, é de se esperar receber uma serpente de Deus quando pedimos? Claro que não. Claro que não. Amigos, então é uma questão de preparar-se e saber pedir. Não é aquilo que queremos que vamos alcançar, é aquilo que podemos receber. Então, se minha vida hoje não está boa o suficiente que vá me garantir com que eu diga para quem quer que seja, que eu sou feliz, se fôssemos mais atentos, realmente nos sentiríamos felizes. Pois que, com certeza, nos dizem os Espíritos, temos muita vez mais do que merecemos. O problema é que a dor é algo que não queremos de jeito nenhum. De forma nenhuma. A dor é para o outro, não é para mim. E às vezes, ou melhor, normalmente, não é? A dor tem o código de barras da nossa porta. Como me disse uma vez alguém. Então, na vinha do Senhor, nos trabalhos que nos podem criar o mérito para as vidas futuras, existe muito trabalho, mas nós precisamos saber pedir. Nos oferecendo a aceitar o trabalho que Ele quiser e entender que nos cabe trabalhar. Não é isto? E não é isto que acontece na nossa humanidade. Então, ajuda-te a ti mesmo. É, antes de mais nada, prepara-te. Prepara-te para pedir. Antes de pedir,
Pensa no que realmente pode ser oferecido à tua vida de forma justa e recebe o que te é dado. Porque se nós, amigos, cometemos erros crassos de avaliação, Deus não comete. Deus não erra. Então, é uma questão de crescer na vertical, como acabamos de falar no mito, de usar o controle da mente e saber não atrapalhar a espiritualidade. Quando o problema nos chega, e em vez de pedir que aquele problema seja apenas removido da nossa vida, que possamos saber pedir. Como, por exemplo, a ter paciência para lutar contra o problema, em vez de querer que ele suma. Porque o problema é nosso, não é da espiritualidade. Saber pedir a inteligência para administrar a solução. Saber dominar a nossa vontade de querer lutar contra o problema e não correr do problema. Como Teseu, o nosso personagem do mito da noite, assim o fez. Ele lutou. Ele conquistou. E porque nós, amigos, porque a sociedade deste século prefere, em vez de pedir as forças necessárias para vencer o problema, ganhando o mérito, por que então ela prefere não ter o problema? É o que dizem os espíritos. Não sabemos, não compreendemos o que podemos fazer por nós mesmos. No caso do tema da noite, não compreendemos o que diz. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Quer dizer que o céu não fará por nós o que tem de ser feito por nós. O problema não é de Jesus, o problema é nosso. Então, natural que possamos, a partir de hoje, buscar não remover as pedras por mágica ou chutando ela revoltado contra a sua existência, mas que possamos ter a paciência, como Teseu teve, para remover a pedra e tirá-la do nosso caminho. Coisa que a maioria das pessoas não faz. Ou eu sou o único que muitas vezes me revolto contra as dificuldades crescentes que parecem acontecer na minha vida ou na vida de quem quer que seja. Precisamos saber pedir. Precisamos decidir a ter vontade justa. Porque desta forma, nos candidatamos, amigos, a ser realmente trabalhadores da vinha do Senhor. E não como maus trabalhadores, que buscam apenas o salário, sem oferecer antes o serviço. E isto acontece com a frequência que, como sabemos, é muito grande. Então, de forma última, podemos nos lembrar, numa conclusão da nossa conversa, como podemos ajudar-nos para que o céu nos ajude. Como podemos nos preparar
para ser bons pedintes, se é que eu posso falar assim. E eu me lembro de uma frase que, para mim, soa inesquecível, do livro Paulo e Estevão, que todos nós conhecemos. Quando Abigail, encontrando-se com seu amado, já Paulo de Tarso no deserto, ela em espírito, ele encarnado, para ele chegou e acalmou o seu coração. A resposta para ele, nós nesta noite nos fartaremos igualmente, que foi, primeiro, ama. Vive a tua vida com a oferta de amor para o teu próximo. Seja ele na tua casa, no teu trabalho ou na sociedade. Trabalha. É a segunda frase de Abigail para Paulo de Tarso. Onde nós, nesta noite, que estamos falando aqui sobre ajudar-nos a nós mesmos, como não pensar na lei de trabalho, onde nós temos o trabalho que Deus nos deu e muitas vezes não queremos multiplicá-lo. Temos que trabalhar naquilo que nos foi oferecido. E se eu recebo, amigos, o trabalho da paciência, se eu recebo o trabalho da tolerância, se eu recebo o trabalho da renúncia, se eu recebo a necessidade do trabalho da compreensão, e este é o trabalho que bate à minha porta, cabe-nos aceitar. Porque é isto que podemos neste momento. Sendo assim, granjeadores do mérito, para quem sabe no futuro recebermos outra coisa qualquer que nós venhamos a pedir. E sem mérito não há progresso, dizem os espíritos. Sem mérito não ganhamos aquilo que pedimos. E ponto final. Então, o trabalho é lei de crescimento. Na horizontal, sim, claro, mas principalmente, na vertical, nos aproximando de Deus. E disse também Abigail, espera. Primeiro ela disse ama, depois ela disse trabalha, e depois ela disse espera. Porque nós, amigos, não sabemos esperar. E eu acho que eu sou o primeiro da fila. Estou aprendendo, claro, igual a todo mundo, suportando as minhas dores oriundas da falta de humildade com que chego na vinha do Senhor. Mas eu estou aprendendo, eu acho. Então, esperar, saber esperar. Eu bato na porta, esperemos que ela abra. Eu busco na oração a solução de meus problemas, esperemos. Vamos dar a oportunidade à espiritualidade, achar um jeito para nos atender. E é o que disse Abigail a seu amado Paulo. Paulo, espera. E por último, amigos, Paulo, perdoa. Que cinge tudo isso que nós falamos hoje à noite. Perdão, tão difícil entre nós.
nos dizem os Espíritos. Mas nós não concordamos, não é? Porque todo mundo aqui perdoa. Não mesmo. Não como pedem os Espíritos. Não como solicita Jesus. O importante não é olhar para trás. Ah, não, eu não fazia antes, eu não sei perdoar. Não. O importante é olhar para frente. Se antes eu não me permitia o perdão de mim mesmo, primeiro, por favor, e dos outros, posso começar agora. Devidamente. Observando quem sou eu, que sou tão pequenininho. Então, por que não perdoar aquele que é tão pequenininho como eu? E é o que disse Abigail para o seu amado. Paulo, perdoa. Ganha méritos para que os Espíritos possam te ajudar. E, como temos na proposta da noite, possamos nós, amigos, saber viver nesta proposta de autoeducação para granjear nós os nossos méritos e ter a ajuda das entidades que podem fazer algo por nós, porque entidades que podem atrapalhar a nossa vida, assim. Diz Emmanuel, 1 para 3, 1 para 3, 1 para 5, na média. Vamos furar esse bloqueio. Vamos aprender a pedir. E com certeza, assim como nos fala Joana de Ângeles, a senhora Joana de Ângeles, que nos pede para nos esforçarmos para saber pedir, possamos nós exercitar aquilo que falamos e pedimos para os outros. Que possa Deus nos ajudar a compreendermos melhor e possa nos abençoar, não apenas hoje, mas para todo sempre. Vamos aproveitar esse finalzinho da presença, desse encontro, onde contamos seguramente com a presença dos nossos irmãos espirituais, aqueles interessados em nosso crescimento, aqueles que realmente estão interessados em nosso crescimento. Pai, ajuda-nos a aceitar. Ajuda-nos, Pai, a aceitar. Que nós possamos começar, talvez, com as coisas menores, mais próprias, mais adequadas à nossa capacidade momentânea. Mas ajuda-nos, Senhor, a crescer a nossa aceitação sobre as dificuldades de nossa vida. Ajuda-nos a dar o exemplo desta necessária condição de progresso. E como foi a conversa da noite de hoje, ajuda-nos, Senhor, a saber pedir. Ajuda-nos a aproveitar a oração e a atenção que os nossos amigos, os nossos queridos amigos espirituais têm a nos oferecer. Que assim seja.